Pessoal, mais uma vez aí agradecer a presença de todos, obrigado aí por estarem conosco aí, visualizando aí as nossas soluções, as nossas aplicações. Todas essas soluções, né, essas aplicações aí que meus especialistas e nossos colegas aí da Módulo apresentaram, fazem parte da minha plataforma, que é o Módulo Risk Manager, né? Então, pode ser contratado separadamente ou em conjunto, essas soluções são integradas. Então, uma vez vocês tendo essas soluções, é tudo na mesma plataforma, com o mesmo acesso, essas coisas. Mas se quiserem individualmente algumas soluções específicas, entre em contato com a gente, que aí também isso é comercializado à parte. Bom, tá meu telefone aí, meu endereço. Caso vocês precisem ligar, uma apresentação personalizada, a gente está à disposição, tá? Eu vou falar do Security Manager. Os colegas aí falaram de Maturity, de LGPD, de Continuity, de Enterprise. Agora, a ideia é a gente falar aqui da nossa aplicação, da nossa solução de Security Manager. É a gestão contínua de vulnerabilidade, né? Muitos aí, organizações têm seus próprios scanners, fazem avaliações. Opa, estão falando? Surgiu um áudio aí. Algumas organizações têm diferentes sistemas, né, que fazem esses scanners de vulnerabilidades, e tudo isso pode ser integrado à nossa plataforma, tá? Então, a gente faz essa gestão, de gestão contínua da vulnerabilidade por dentro do nosso sistema. Aqui está um painel, né, de vulnerabilidade, acompanhamento do tratamento, é uma visão única, e isso aqui já a gente costuma dizer que é a gestão na palma da mão, né, do gestor, isso é muito legal. A ideia, todas as medidas de segurança que a gente tem hoje dentro da Módulo, na nossa metodologia, a gente chama ela de Meta Framework, porque a gente envolve o CIS-Control, que foi comentado pela Carol, a própria ISO 27001, 27002, que trata de segurança da informação, e a ISO 31000, que é o carro-chefe, né, que é a ISO da gestão de risco. E outras normas, por isso que o nome que a gente dá à nossa metodologia é Meta Framework, que é um cruzamento de todas essas ISOs e boas práticas, né? Então, todas as medidas de segurança são incorporadas dentro das ferramentas e são aplicadas. Como é que funciona nessa visão da automação aí do Security Manager, né? As empresas hoje têm as suas próprias ferramentas de scanner de vulnerabilidade. É lógico que a nossa ferramenta faz o scanner? Não, não faz. Ela faz a gestão. Ela integra todas essas informações, todos esses sistemas e traz para uma visão de negócio dentro da empresa. E a partir desse momento, essa integração é nativa na nossa plataforma e que gera todas essas informações. Então, tudo que for feito através do scanner, nós transformamos numa visão executiva, uma visão operacional, uma visão de tratamento, uma visão de avaliação, com plano de ação, com gráficos e dashboards para tomada de decisão. Fica muito mais fácil você visualizar e tomar a decisão a partir desses documentos. Até apertou um botão, gera um documento desse, tá? A gente se orgulha muito desse relatório, que não é uma coisa que a gente faz copy-paste, pega de uma planilha, vai lá e do scanner, copia e gera uma visão executiva, não é nada disso. É tudo gerado automaticamente, tá? Essas visões. Aqui é a cara da plataforma, tá? Do Risk Manager, dessa aplicação, dessa solução do Security Manager. No item 1 aqui, a gente faz toda essa parte do inventário, né? Dos ativos corporativos, que está cadastrado numa estrutura organizacional, pode ser pela hierarquia, pode ser pelo organograma. Realizamos uma gestão contínua dos riscos. É bem legal porque quando se fala em vulnerabilidade, você não visualiza só o teu problema num ativo, né? Você linka ele no teu sistema, linka aquele sistema ao teu processo. Então, essa visão é muito legal da nossa solução, porque ela te dá uma visão da tua criticidade do teu ativo, mas também te dá uma prioridade do teu processo, porque às vezes você tem um processo muito importante, você consegue visualizar aquelas vulnerabilidades que estão associadas ao teu processo. Isso é uma bem legal. E a visão da gestão da continuidade, né? São diversas listagens de projetos, nós vamos ver aqui individualmente cada um, painel com plano de ação, painel de vulnerabilidade, a gente cadastra plano de ações de curto, médio e longo prazo, coloca valores, temos os históricos de vulnerabilidade, uma coisa bem legal que a gente criou, a gente pode criar alguns ciclos. Eu rodei nesse trimestre um ciclo de vulnerabilidade, vou comparar com um novo ciclo do segundo trimestre. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente cria alguns projetos e consegue visualizar
o que eu implementei, o que eu não implementei, aquilo de curto, médio e longo prazo eu fiz, não fiz, gero alerta. Isso é uma coisa bem legal. E é uma coisa nova também que a gente tem agora nessa solução, é o próprio penetration test, né? O teste de invasão. Muita gente chama de penetration test, mas você também pode incorporar isso tudo dentro da nossa ferramenta, uma visão executiva, tática operacional. Então, tudo que a gente realizar dos testes, se forem encontrados, isso também a gente pode estar fazendo a gestão pela ferramenta. Aqui é uma visão da parte de inventário e análise, né? Então, aquela estrutura organizacional a gente já cria e vai criando uma visão sistêmica, ou por hierarquia, pelo organograma, ou por um processo, ou por uma área, ou por uma unidade, você consegue ir filtrando. E o próprio processo da análise, ou é oriundo do scanner de vulnerabilidade, ou de um projeto de risco que você vai criar, você vai começar a fazer aqui as suas ações, seja ela preventiva ou como corretiva. E essas visões são visões muito executivas, tá? Então, você consegue olhar as vulnerabilidades, consegue olhar as potenciais, consegue olhar as de curto, médio e longo prazo, e elas são classificadas. Então, você começa a criar aqui um processo, até com um plano de ação, aquelas coisas as ações mais importantes para serem realizadas. A partir desse momento, a gente tem um painel de vulnerabilidade, como eu disse, aquela visão na palma da mão. A gente, através de um scanner e do processo de inventário, a gente consegue já visualizar todo o ambiente dentro da organização, quais os sistemas, quais os ativos envolvidos, situação informada, se já foi tratado, se está vazio, qual a vulnerabilidade, protocolo, qual a vulnerabilidade de porta. Isso aqui é tudo parametrizado, tá, pessoal? Eu quero ver de uma forma diferente. Isso aqui a gente configura no sistema e a visualização vai ser da forma aí que a organização pretende visualizar. Aqui começa já a identificar todas as vulnerabilidades que foram críticas e a gente tem, se elas foram tratadas, não foram, e começa a ser apresentado. Da mesma forma que nós temos os dashboards, os gráficos, isso tudo aqui a gente tem, apertou um botão, gera aqui, tá, os relatórios de vulnerabilidade, relatórios operacionais, então isso tudo é personalizado, isso tudo é caracterizado, eu quero botar o logo, isso tudo aqui a gente personaliza dentro da ferramenta, e esses pode ser exportado para PDF, pode ser exportado para Doc, Excel, e por aí vai. O próprio processo de avaliação, como eu comentei, a partir do momento que a gente faz o inventário, analisa, nós vamos começar a fazer a avaliação. Então, a avaliação é o quê? A gente tem um processo que é um workflow, então, que se gera as atividades, se gera os responsáveis, se gera os prazos, se a vulnerabilidade é potencial, se ela está associada a um processo. E a gente aqui, nessa visão, começa a ter um processo de avaliação. Poxa, vou jogar para tratamento? Posso jogar ela para curto prazo, para longo prazo, 60 dias, 90 dias? Às vezes aqui é uma configuração, às vezes é uma aquisição de um compliance, de um hardware, ou foi verificado que não tem um antivírus, está vencido. Algumas coisas são de fácil implementação, outras não. Então, o plano de ação, até a gente tem uma metodologia que é também para priorizar aqui as ações, tá? A partir desse momento, a gente pode criar alguns projetos de risco aqui, inclusive, o primeiro ciclo, como eu comentei, o primeiro trimestre eu rodei um ciclo, e o segundo trimestre fui lá e eu rodei um outro ciclo. Então, você começa a visualizar e tratar aqui a criar projetos. Então, poxa, se eu no primeiro ciclo eu rodei, tive um tempinho para implementar e fui no segundo ciclo e está pior, poxa, alguma coisa aconteceu. E aí você começa a comparar aqui as tuas análises, os teus projetos de risco, que são bem interessantes, tá? E é bem legal que eu vou demonstrar aqui depois, até o Alexandre já falou no Enterprise e outros amigos aí também já falaram, a gente tem aquele modelo do grafo, né? Um modelo matemático. Então, você consegue fazer essa visão, você consegue visualizar na tela as associações dos ativos, dos sistemas, o que é mais crítico, qual o processo que está mais importante, o que está pegando, o que foi feito no primeiro ciclo, no segundo. Isso é uma coisa bem legal. Aqui é o painel do plano de ação. Eu tenho aquele painel das vulnerabilidades, mas também tem o painel do plano de ação. Então, eu começo a visualizar o que é crítico no meu plano, o que é alto, médio, longo, baixo, o que é a minha listagem do plano de ação, qual é a prioridade, qual é a relevância dos ativos, qual é o título, qual é onde foi encontrado, qual é o ativo, está num domínio específico, rodou um scan, qual foi o scan, qual é a descrição.
eu consigo ter essa visão aqui, e conforme eu vou clicando, pessoal, eu não estou direto aqui no sistema, mas conforme eu vou clicando, isso é um drill down, tá? Você vai conseguindo visualizar os seus maiores 10 problemas, o que eu tenho de alto, de médio, de baixo, e você consegue aqui e vai modificando. Então, quando eu clico aqui no 10, me abre aqui a opção dos 10, as 10 vulnerabilidades, as 10 atividades que eu preciso tratar mais críticas que eu tenho no momento, e por aí vai. Isso é muito importante, inclusive, depois, até para você cobrar do responsável. Porque esse plano de ação aqui, ele vem com uma ação de algumas atividades com responsável, com início de prazo de fim, fim da conclusão, e você consegue criar alguns alertas aqui, vai te gerando os e-mails, vai te reportando, e você tem a possibilidade aí de ir acompanhando e cobrando do teu gestor, do teu responsável, aquelas devidas atividades. Aqui é um pouco da visão, né, do teste de invasão que eu comentei, a gente integrou, isso é uma coisa nova que a gente vem aperfeiçoando, então o histórico de vulnerabilidades através do TDI também é possível. Então, a visão, através de um penetration test, já começa a incorporar dentro da ferramenta e ter a visão do que foi encontrado. Algumas vezes também eu consigo linkar a vulnerabilidade que eu encontrei. Poxa, através daquela vulnerabilidade, eu consegui ter uma abertura aqui que eu consegui acessar um sistema ou ter acesso a um portal ou um ativo e derrubei o ativo ou consegui entrar no sistema. E você consegue visualizar através do teste de penetração também se aquelas atividades foram potencializadas, né? Aquelas vulnerabilidades que eu encontrei foram acessadas e potencializadas através de um teste de invasão. Aqui é o resultado do teste de invasão, tá? E é o relatório também, da mesma forma que eu tenho aqueles gráficos e dashboard, eu tenho tudo aqui em relatório, apertou um botão, gerou, me gera todas as identificações, é uma coisa bem legal, até para reporte. E o gráfico, como eu comentei, né? O Alexandre também comentou, cada nó desse aqui, você vai visualizando, então você consegue visualizar qual é o teu problema, o que tem associado a ele, quais os teus sistemas, quais as vulnerabilidades, no teste de invasão, o que eu encontrei ligado a esse sistema, a esses departamentos, e por aí vai. Cada bolinha dessa aqui significa um ativo ou um nó de um departamento, seja um processo, seja um ativo, seja uma ISO, seja uma vulnerabilidade encontrada, tá? Isso é bem legal, você vai filtrando. Isso aqui se transforma numa teia de aranha que às vezes você não consegue nem ver, mas aí você vai filtrando, vai arrastando e você vai conseguindo ver as associações, tá? Isso é bem legal que a ferramenta te permite aqui até filtrar por áreas. Quando a gente cria aquela organização, ela te permite aqui também você filtrar pela aquela organização, seja por departamento, seja por uma área, uma unidade, isso é bem legal, por um processo. E aí você vai tendo essa visão aqui de todas as associações. A cor aqui você pode configurar, tá? Pode ser pela criticidade ou pelo volume de informações, aí tudo é parametrizado, aí é definir aqui como é que você quer ter essa forma de visão. Aí, já terminando aqui, é um dos últimos slides, até esse processo todo, nas organizações, a gente costuma levar, desde o inventário até esse teste de invasão, um projetinho aí de 4 semanas, tá? Aí, mas é lógico que cada organização tem um escopo, tem uma prioridade, às vezes alguns já têm scanner, outros não têm scanner, aí eu já fiz o scanner, eu só quero ver a gestão. Isso tudo aí depende muito de um planejamento. Então, a gente leva uma semaninha aí para planejar, tá? E a partir desse momento aí, a gente já cria essa visão toda desse projeto do Security Management com vocês para fazer o diagnóstico e recomendações. A partir desse momento, você já tem todas as gestões a partir da 4ª semana. E aí o sistema fica com vocês. Alguns clientes que tenham a ferramenta, ela já pode incorporar, né? Um projetinho desse, que é fazer umas horas para fazer a importação desse projeto e a integração do sistema. E quem não tiver, a gente cria uma oportunidade de vocês terem incomodado durante o projeto a disponibilização dessa aplicação, tá? Aí, uma vez vocês, no final do projeto, gostando, vocês têm a oportunidade aí de fazer a contratação, porque é uma coisa contínua, né? A gente chama de gestão contínua de vulnerabilidade. Não adianta você só fazer um projetinho, rodar um scanner, mas sim fazer toda a gestão. Então, criar o plano de ação, criar o workflow de continuidade das atividades, criar visões, criar ciclos
eu rodei um ciclo semestral, vou rodar no segundo, ver o que foi implementado, o que não foi. Criaram ativos novos, entraram novas funcionalidades e sistemas novos. Isso tudo tem que ser incorporado e se gera um novo ciclo. Mas aí vocês podem optar por ter a ferramenta ou não, tá? Mas o importante é vocês realizarem um projeto desse e caso no final vocês queiram comercializar a ferramenta, a aplicação do Security Management vai estar com vocês, tá? Isso é por serviço, é insight, e eu me coloco aí à disposição para detalhar melhor aí, caso vocês precisem de uma apresentação mais aprofundada sobre esse tema, tá? E eu só convidar aí a Módulo que a gente faz uma apresentação personalizada para vocês, tá? Me deixa aí à disposição, tá? O Release Notes, o Alexandre Lira já comentou, mensalmente, bimestral, a gente solta aí alguns releases de melhorias, de novas funcionalidades. Então, todas essas soluções que a gente apresentou, a gente tem uma Release Notes aí que mensalmente vamos apresentando para os nossos clientes e potenciais clientes aí essas melhorias do sistema. Eu encerro aqui e dou a palavra agora, eu acho que é o Fernando que vai encerrar aí. Fernando, fica à vontade.